Bem-vindo ao canal Ágapes. Nosso trabalho é totalmente livre de investimentos externos. Ajude-nos a manter esse trabalho através do Pix que aparece em sua tela. Aproveite o conteúdo. O sentido profético das festas de Israel, por Harold Walker. Introdução. As festas do Antigo Testamento são uma mensagem profética dada por Deus para mostrar o que ele faria durante toda a história e o que aconteceria com a igreja. Se as estudarmos com atenção, podemos identificar claramente como vêm sendo cumpridas na ordem certa e ter fé de que ainda serão cumpridas as que não foram até agora. Essas festas não são simplesmente eventos interessantes de uma cultura diferente da nossa, que devem ser aprendidas ou modificadas. Incluem rituais e símbolos que não devem ser copiados ou praticados em nosso tempo, como é o caso também das ofertas e rituais do tabernáculo de Moisés. São estes que apontam para algo importante. Seu significado é o que importa, e é aí que vamos focar nossa atenção. A igreja hoje tem um pensamento um tanto distorcido sobre os planos e propósitos de Deus. Temos a ideia de que se somos nascidos de novo e batizados no Espírito Santo, se falamos em línguas e estamos cheios de dons, isso significa que estamos preparados para a vinda de Jesus. Muitos pensam que a qualquer momento Jesus pode voltar, que hoje à noite os crentes podem ser arrebatados e que amanhã a humanidade acordará no céu. Mas pensando assim, mostramos que ignoramos as pistas que Deus deixou, indicando o que faria antes de Jesus voltar, e acima de tudo, nos esquecemos do tipo de noiva para a qual Jesus voltará. Olhando para os cristãos hoje, católicos, protestantes, pentecostais, carismáticos, grandes denominações, comunidades independentes, grupos novos e antigos, todos estão falhando no fator essencial. Há muitas divisões, falta de peso pelo mundo, uma minoria que trabalha na obra enquanto a maioria só quer receber bênçãos. Em nossas vidas vemos a falta do poder de Deus, tanto para operar milagres como para vencer o pecado. Há os que vivem caindo e os que andam certinhos e se orgulham disso. Enfim, se olharmos para a igreja do Senhor, dá para ficar muito triste com tanta pobreza espiritual e mistura com o mundo. Capítulo 1. Introdução às festas bíblicas. Um dos estudos que mais revelam o plano de Deus para a humanidade é o da simbologia das festas judaicas. Mais do que simples rituais de celebração nacional, essas festas foram instituídas por Deus para celebrar, de forma profética, sua obra completa com a humanidade durante toda a história. Os capítulos que mais falam sobre as festas são Êxodo, capítulo 23, Levítico, capítulo 23 e Deuteronômio, capítulo 16. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 16, versículos 16 e 17. 3 vezes no ano me celebrarás festa, a festa dos pães ázimos, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios perante o Senhor, cada um conforme o presente que o Senhor teu Deus lhe houver dado. As festas do Senhor não são apenas rituais, elas têm um significado profundo e apontam para o plano de Deus com a humanidade. Foi Deus quem estabeleceu as festas são dele. Em Êxodo capítulo 23, versículo 14 lemos: 3 vezes no ano me celebrarás festa, é festa para toda a humanidade, e foi Deus quem a ordenou. E em Deuteronômio capítulo 16, versículo 1, lemos: guarda os meus dias de Abibe, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. A palavra festa no hebraico é kag, significa dançar. Deus ordenava que festejassem e se alegrassem 3 vezes ao ano. Não era só uma alegria, era algo prático, real. Foi Deus quem deu a ordem para a celebração das festas. A ideia é dele. No plano de Deus com Israel, as iniciativas são de Deus, e não da razão humana, para o homem ficar improvisando. No tabernáculo, os sacerdotes jejuavam para celebrar ao Senhor Deus, e nos textos sobre as festas, Deus ordena e institui o que quer que seja celebrado. Apesar das festas serem instituídas por Deus e serem dele quando Israel se desviava do Senhor, mesmo que continuasse celebrando as festas, elas passavam a lhe causar nojo. Em Amós capítulo 5, versículo 21, lemos: aborreço desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. E em Isaías capítulo 1, versículo 14, lemos: odeio, desprezo as vossas festas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 2, temos uma menção. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Então, se as festas foram ordenadas por Deus, por que Deus estava cansado delas?
porque os homens estavam celebrando-as de forma religiosa, e dessa forma Deus passava a considerá-las festas do homem. Assim, a primeira pergunta que devemos fazer é se a festa é nossa ou de Deus. Será que a festa é apenas para cumprir um rito religioso, ou tem algum significado para Deus? Deus especifica como, quando e onde devem ser celebradas. Em Levítico capítulo 23, versículo 4, encontramos: São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, lemos: 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher. São festas fixas do Senhor. Não podem ser celebradas de vez em quando as pessoas sentirem vontade. Devem ser celebradas no seu tempo determinado, não pode ser em qualquer data. 3 vezes ao ano é a periodicidade com que devem ser celebradas. São santas convocações, não devem ser celebradas cada um sozinho, individualmente, porque são para todo o povo, algo coletivo. No lugar que ele escolher, que é Jerusalém, todos tinham que sair de suas casas, onde quer que estivessem. Cada israelita deveria fazer 3 viagens anuais a Jerusalém, mas no total celebravam 7 festas, pois na primeira e na última viagem celebravam 3 festas de uma só vez. Assim, saíam do lugar de moradia e iam a Jerusalém no início do ano, primeira viagem, quando celebravam 3 festas, primeira, segunda e terceira festas. Voltavam para suas casas depois das celebrações e esperavam 50 dias. Ao final desse tempo, iam novamente para Jerusalém, segunda viagem, e celebravam uma festa de um só dia, quarta festa. Voltavam para suas casas e, depois de 4 meses, regressavam a Jerusalém, terceira viagem, para celebrar as últimas 3 festas, quinta, sexta e sétima festas. Ao todo, eram 7 festas, e cada homem aparecia diante do Senhor 3 vezes. Em Êxodo capítulo 23, lemos sobre a festa dos pães ázimos, pães sem fermento, a festa da cega e a festa da colheita. Em Deuteronômio capítulo 16, lemos sobre a festa dos pães ázimos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Esses 2 textos se referem às mesmas festas com nomes diferentes. Levítico capítulo 23 é mais detalhado. Um ano igual um ciclo completo. Um ano, ou o ciclo de um ano, representa a história completa da humanidade. Quando se inicia um novo ano, começa uma nova parábola sobre a história da humanidade, pois cada ano é um ciclo completo. Então, se temos 7 festas no ano, significa que na história da humanidade também devem acontecer 3 eventos principais, importantes, distintos e separados um do outro. Não podem ser 2 ou 4, mas tem de ser 3, porque Deus é enfático ao dizer que devem comparecer diante dele 3 vezes no ano. Festa da Páscoa. Em Levítico capítulo 23, versículo 5, lemos: No mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. Páscoa significa passar por cima. A primeira Páscoa foi celebrada na saída do povo de Israel do Egito. À tardinha, ao pôr do sol, que para o judeu era o início do outro dia, um cordeiro foi sacrificado por cada família, e seu sangue foi passado nas vergas das portas, para que o anjo destruidor passasse por cima e não matasse o primogênito daquela família. Desde então, todos os anos, no dia 14 do primeiro mês, os israelitas deveriam celebrar a Páscoa da mesma maneira, para se lembrarem do grande livramento de Deus. Para celebrar a Páscoa, a pessoa tinha de ser circuncidada. Portanto, não era qualquer pessoa que poderia participar da Páscoa. Só o povo da aliança, o povo de Deus, Israel, na terra de Deus, Palestina, na cidade de Deus, Jerusalém, no tabernáculo ou templo de Deus, poderia celebrar a festa dele. E para fazer parte do povo dele era necessário ser circuncidado. Deus só fala sobre isso em relação à Páscoa, mas ninguém poderia participar das demais festas sem ter participado da primeira. Então, para fazer parte do povo de Deus era necessário ser circuncidado. Para celebrar a Páscoa era necessário fazer parte do povo de Deus, e para celebrar todas as outras festas era necessário celebrar a Páscoa. Festa dos Pães Ázimos. Levítico capítulo 23, versículos 6 a 8 declara: E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Um dia depois da Páscoa, dia 14, começava a festa dos pães ázimos, dia 15, a segunda festa. Por 7 dias os israelitas tinham de comer pão sem fermento, como o pão sírio atual.
Naqueles dias o fermento não podia nem ser encontrado dentro de casa, senão morreriam. Por 7 dias se absteriam de todo tipo de fermento. No primeiro e no último dia dessa festa, dias 15 e 21, havia reunião, santa convocação, em que não trabalhariam em hipótese alguma, e nos 5 dias do meio da festa cada um comia em sua própria casa, desde que fosse sem fermento. Festa do molho das primícias. Em Levítico capítulo 23, versículos 10 a 14, lemos: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Sua oferta de cereais será 2/10 de efá de flor de farinha, amassada com azeite, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua oferta de libação será de vinho, 1/4 de hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Apesar da palavra festa não aparecer nesse texto, trata-se de uma festa, pois havia sacrifícios e ritos específicos, e todos deveriam permanecer em Jerusalém da Páscoa até esse dia. Nessa festa, o sacerdote movia perante o Senhor um molho dos grãos temporãos de cevada. A colheita de trigo vinha algum tempo depois, mas apenas os primeiros grãos de cevada amadurecidos eram movidos perante o Senhor. Depois disso, o povo estava liberado para comer do restante da produção. Antes desse dia, ninguém podia comer coisa alguma da nova colheita. No dia seguinte ao sábado, essa festa não tinha uma data fixa no mês, como a Páscoa, dia 14 do primeiro mês, ou pães ázimos, do dia 15 ao dia 21 do primeiro mês. Era no dia seguinte ao sábado. Que sábado era esse? Segundo os estudiosos, até a época de Jesus, a interpretação era de que esse sábado seria o primeiro sábado semanal após o dia 15 do primeiro mês. Como o dia 15 caía num dia diferente de semana em cada ano, a festa do molho das primícias caía numa data diferente a cada ano, mas sempre caía no domingo, no dia seguinte ao sábado. Depois da ressurreição de Jesus e da destruição do templo pelos romanos em 70 d.C., os sábios judaicos começaram a dizer que esse sábado não se referia ao dia da semana seguinte ao primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou seja, o dia 15 do primeiro mês, e que, consequentemente, a festa do molho das primícias deveria sempre cair no dia 16. Alguns dizem que querem, com essa interpretação distorcida, manter de novo junto a fantástica coincidência da suposta ressurreição de Jesus ter ocorrido exatamente na festa do molho das primícias no domingo. E realmente conseguiram, pois os judeus hoje não veem nenhum paralelo entre as suas festas e a vida de Jesus. Na Páscoa, o personagem principal é o cordeiro. Na festa dos pães ázimos é o pão sem fermento, e na festa das primícias é o molho de cereais da primeira colheita. Assim acaba a primeira viagem anual a Jerusalém, o primeiro conjunto de festas. As festas terminavam no alvorecer, com a festa do molho das primícias, e então o povo voltava para casa. Não havia possibilidade do povo comer do restante da colheita antes do último dia da semana de pães ázimos, o sábado, dia da Santa Convocação. Festa de Pentecostes ou primícias. Em Levítico capítulo 23, versículos 15 e 16 encontramos: Contareis para vós, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas completas serão contadas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, então oferecereis oferta nova ao Senhor. Após o dia em que o sacerdote movia o molho, contavam-se 7 semanas, ou 49 dias, e no 50º dia celebrava-se a festa de Pentecostes, o encerramento da colheita de trigo. Pentecostes significa 50º. Era uma festa com ofertas de manjares e holocausto, no mesmo molde das outras festas. Mas a diferença principal era que nesse dia se ofereciam 2 pães de trigo fermentado, ao contrário dos pães ázimos da festa anterior. Não eram pães queimados, mas oferecidos ao Senhor e depois comidos pelos sacerdotes. Festa das trombetas. Em Levítico capítulo 23, versículos 24 e 25 lemos: Fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós descanso solene, em memorial, com som de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis,
e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Mais uma vez temos uma festa de um só dia. O primeiro do 7º mês, a festa das trombetas. Nessa festa apenas se tocava trombetas, não se trabalhava e havia santa convocação. A festa das trombetas é a 5ª festa, dia da expiação. Levítico capítulo 23, versículos 27 a 32 diz: Ora, ao 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Não fareis nele trabalho algum, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas. Desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tardinha, guardareis o vosso sábado. A 6ª festa é o dia da expiação. A palavra-chave é aflição de alma, mas a ênfase é o descanso. A sequência dessas últimas festas é longa, pois no primeiro dia escutam as trombetas e ficam esperando mais 10 dias. No 10º dia, afligem a alma, e depois ficam mais 5 dias esperando o início da festa dos tabernáculos, que dura mais uma semana. Festa dos tabernáculos em Levítico, capítulo 23, versículos 34 a 36 e versículos 39 a 43, encontramos: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Desde o dia 15 deste 7º mês haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Será uma assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. A colheita em Pentecostes é de grãos, mas na festa dos tabernáculos é de uvas e azeitonas. Entre o 3º mês e o 7º há 4 meses. Durante esse período, as uvas e azeitonas precisam pegar muito sol para amadurecer. A festa dos tabernáculos marca o fim do período de colheita. Essa colheita é feita de forma diferente das primeiras. Enquanto na colheita de grãos é preciso bater os molhos para soltar os grãos, na colheita de uvas e azeitonas, os frutos necessitam ser amassados, pisados no lagar, para que seja produzido o vinho e o azeite. Em Levítico capítulo 23, versículos 40 a 43, lemos: No primeiro dia tomareis para vós o fruto de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, e celebrai-la-eis como festa ao Senhor por 7 dias de cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. O aspecto principal da festa dos tabernáculos é que as pessoas tinham de habitar em tendas de ramos, em barracas e cabanas de galhos de árvores. Por 7 dias não poderiam ficar em suas casas, deveriam estar acampados nas ruas de Jerusalém. Resumo geral. Vimos então que as 3 festas são subdivididas em 7. A primeira festa, subdividida em 3 partes, Páscoa, pães ázimos e molho das primícias, geralmente é chamada na Bíblia de pães ázimos, porque é o período de maior duração das 3 festas, 7 dias. O que demanda mais tempo denomina uma festa. Pães ázimos é o nome geral da primeira festa, apesar de ela começar com a Páscoa, passar pelos pães ázimos e terminar com o molho das primícias. A segunda é a festa das semanas, pois ocorre no primeiro dia após 7 semanas após o molho das primícias, ou seja, no dia de Pentecostes. E a terceira se chama Tabernáculos, também porque o maior período das 3 últimas festas é a festa de Tabernáculos, 7 dias morando em barracas, mas começa com trombetas e expiação. Também é chamada de Festa da Colheita, por ser a última colheita do ano. Uma curiosidade é que essas 3 festas, subdivididas em 7, são como as cores do arco-íris. O arco-íris possui 3 cores básicas, que formam outras 4 cores, totalizando 7. 3 sentidos fundamentais das festas. Podemos interpretar essas festas de 3 maneiras. O sentido histórico, em que as festas correspondem a eventos ocorridos com o povo de Israel durante a história. O sentido profético, em que prefiguram o plano de Deus para toda a humanidade.
e o sentido pessoal, em que representam a experiência individual de cada cristão. Esses três sentidos têm a ver com três coisas distintas, que são Israel, Cristo, igreja coletiva e o indivíduo. Ainda que esses sentidos sejam bem distintos entre si, temos de lembrar que, na prática, as coisas não ficam em compartimentos estanques. Por exemplo, o sentido histórico não tem apenas relação com Israel, mas também fala de Cristo e a Igreja, à medida que profecia vai se cumprindo e se tornando história. Outro exemplo é que o sentido pessoal só começa a acontecer se a experiência representada pela respectiva festa já foi restaurada à Igreja de forma coletiva. Histórico, a Páscoa simboliza para Israel a saída do Egito. O povo saiu às pressas levando as assadeiras de pães, cujo fermento ou não havia sido colocado ou não havia dado tempo para fazer crescer a massa. No outro dia, a única coisa que tinham para comer era massa sem fermento. Então assaram e comeram assim mesmo, por isso os pães ázimos. Pentecostes celebra quando Israel recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Tabernáculo celebra os anos no deserto, quando o povo de Israel morou em cabanas por 40 anos, e a entrada na terra prometida, quando passou a morar em casas definitivas. Todos os anos lembravam-se da forma precária como haviam vivido antes. Profético. O cumprimento profético da Páscoa foi a morte de Jesus, que ocorreu exatamente nessa época. Quando Jesus celebrou a primeira ceia com os discípulos, uma noite antes de sua morte, foi justamente na noite da Páscoa, quando estavam comendo o Cordeiro Pascal. Em Lucas capítulo 22, versículos 17 a 20, lemos: Então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. O título do texto antes de Lucas capítulo 22, versículo 7, na maioria das traduções da Bíblia, é A Última Páscoa, a Ceia do Senhor. Jesus morreu na época exata do ano quando se observava a Páscoa. Ele era o Cordeiro verdadeiro e morreu na mesma época em que os cordeiros pascais simbólicos morriam. A Páscoa vinha sendo celebrada há muitos séculos, mas Jesus cumpriu totalmente a Páscoa, na data exata da Páscoa. Os judeus não entraram no fórum para acusar Jesus. Ficaram do lado de fora, pois tinham medo de ficar impuros e não poder comer a Páscoa, como lemos em João capítulo 18, versículo 28. Se ficassem perto daqueles romanos sujos, pagãos, seriam contaminados e então teriam de cumprir vários dias de purificação e ficar excluídos da Páscoa. Eles iam matar Jesus, mas não podiam ficar contaminados. É por isso que Deus falou suas festas e não minhas festas. Deus pergunta: Vocês estão querendo ser tão fiéis às festas, que matam meu filho justamente em cima da minha festa e ainda querem se manter limpos? Eles acusavam Jesus de forma injusta e ainda assim disseram que não poderiam entrar no fórum para não se contaminarem. Em que tipo de Deus eles creem? Um Deus burocrático, que se apega a regrinhas e aceita injustiças absurdas? A Igreja de Atos recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme lemos em Atos capítulo 2, versículos 1 e 2. Depois de morto na Páscoa e ressurreto, Jesus passou 40 dias com eles. Antes de sua ascensão, ele lhes ordenou a esperarem em Jerusalém. E eles permaneceram unidos em oração por 10 dias, quando então o Espírito foi derramado, 50 dias depois da Páscoa. Deus é sistemático e novamente mandou o cumprimento na hora exata da celebração da figura profética. Em Atos capítulo 2, versículos 1 e 2 lemos: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo como fogo e vento sobre eles. Os discípulos falavam em outras línguas, e os judeus de toda parte do mundo que estavam em Jerusalém para a comemoração da festa, ouvindo-os, comentaram: Como estes galileus analfabetos conseguem falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Eles se admiraram. E a última festa, Tabernáculos, quando foi cumprida? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, lemos: E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Esse texto fala de algo que ainda não aconteceu, pois a última festa, Tabernáculos, ainda não teve seu cumprimento profético. As festas na história da igreja e hoje. A Páscoa era uma celebração em memória da saída do Egito. Jesus, na última Páscoa, deu a entender que daquele momento em diante não seria mais necessário o cordeiro pascal, pois ele próprio era o cordeiro. Ao comer o pão, estaríamos comendo de sua carne, e ao beber do vinho, estaríamos bebendo de seu sangue. Em Pentecostes, o Espírito Santo poderia ter vindo um dia antes ou um dia depois, mas não foi assim. Ele só veio ao cumprir-se o dia de Pentecostes. 2 festas já foram cumpridas, mas a terceira ainda não. A festa de Tabernáculos ainda será cumprida no futuro. Veja o que diz Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. E os versículos seguintes que relatam o derramamento do Espírito Santo. Mas de acordo com nosso raciocínio, deveria haver um registro da terceira festa sendo cumprida, mas isso não se encontra no livro de Atos. Esse começo sinaliza uma lacuna, uma acumulação de pontos confusos e desviados, como pedras deixadas ao longo do caminho. A primeira coisa que a igreja perdeu em sua decadência, logo após o primeiro século, foi o batismo no Espírito Santo, Pentecostes. Contudo, muitos séculos depois da Reforma, em 1517, a igreja vivenciou o reavivamento dos dons do Espírito Santo, conhecido como o Movimento das Maravilhas. Esses dons não permaneceram em todas as denominações evangélicas, mas em algumas e em algumas associações, chegando quase a desaparecer em outras. Na restauração da igreja, Páscoa e Pentecostes marcaram um momento crucial quando Lutero e outros pregaram a justificação pela fé em 1500. Essa restauração se estendeu até os anos 1960, e muitos que não conheciam a pureza do Evangelho redescobriram a Páscoa. Para eles foi uma revelação surpreendente, apesar de ser o fundamento mais básico do Evangelho. O Pentecostes foi restaurado no início do século XX, 400 anos após a restauração da Páscoa, o que gerou grande controvérsia. Naquela época, quem recebia o Espírito Santo e manifestava dons sobrenaturais era visto como fanático ou herege. Afirmava-se que os dons pertenciam apenas à era dos apóstolos e que Deus não desejava mais esse tipo de manifestação na igreja. Contudo, apesar da resistência e da teologia contrária, os dons retornaram. Hoje ainda falta entender o propósito de tudo o que foi restaurado. O batismo no Espírito Santo voltou, mas com qual propósito? A igreja atual parece estar encantada com o retorno do Espírito Santo após ondas de avivamento no século XX e início do século XXI. Mas o que Deus enfatiza na figura da festa de Pentecostes? A lei. Como vemos em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 33, farei uma nova aliança, escreverei a minha lei em seus corações. O Espírito Santo não foi dado apenas para nos conceder dons, mas principalmente para que a lei de Deus fosse escrita em nossos corações. Pentecostes não é o fim, e o batismo no Espírito Santo também não. Muitos ainda não compreendem que após receberem o Espírito Santo precisam progredir. Estudar as festas é necessário para entender este propósito. Podemos receber o Espírito Santo sem obter nenhum benefício se não compreendermos pela palavra por que ele veio. A posição cristã mais avançada que conhecemos hoje é receber o Espírito Santo e edificar uma igreja cheia de pessoas com o Espírito Santo. Mas o plano de Deus não se limita a isso. A igreja atual ainda está focada em Pentecostes, com todas as suas limitações e vantagens. Hoje, muitos na igreja nem sabem que existe uma terceira festa. Os cristãos tradicionais acreditam na Páscoa, os pentecostais creem em Pentecostes, e alguns poucos, como nós, acreditam em tabernáculos. Poucos sabem que existem 3 festas. Será que Deus vai cumprir apenas uma parte do plano? Ele diz repetidas vezes, 3 vezes ao ano. Isso não é dito em vão. Se essas festas foram cumpridas, perdidas e restauradas, podemos deduzir que tabernáculo está se aproximando. Será que perderemos tudo novamente? Provavelmente não. Desta vez, a restauração não depende do homem. Em cada época de restauração, os homens tentaram impedir o avanço, mas a restauração das festas sempre foi um ato soberano de Deus. Portanto, vemos que Deus opera na história, e a restauração da terceira festa está por vir. Esse entendimento lógico é impactante e traz consequências. A restauração não vai parar em Pentecostes, ela avançará. Por enquanto, Tabernáculos é como uma caixa preta,
um mistério ainda não revelado. Podemos ter certeza de que, assim como houve oposição em outras épocas de restauração, seremos considerados hereges ao falarmos sobre tabernáculos e enfrentaremos grande resistência. Uma reforma radical na Igreja. A Páscoa celebra a saída de Israel do Egito, Pentecostes celebra a entrega da lei no Monte Sinai e Tabernáculos lembra a peregrinação de Israel no deserto. A festa dos tabernáculos só pode ser celebrada na Terra Prometida, em uma morada definitiva. A festa dos tabernáculos representa o reino de Deus, a volta de Jesus e a presença eterna de Jesus conosco, além do corpo glorificado. Como poderíamos lembrar e celebrar a vida em cabanas, que representam nossos corpos mortais, se ainda não tivermos nossa morada definitiva, o corpo glorioso? Tabernáculos marca a consumação. No deserto, o povo celebrou a Páscoa e o Pentecostes, pois relembravam eventos já realizados. Eles não tinham todas as informações, mas as histórias já haviam sido vividas. Mas a festa de tabernáculos só seria celebrada após a entrada na Terra Prometida. Compreender a festa dos tabernáculos nos ajuda a saber o que ainda está por vir. Atualmente, a doutrina pentecostal comum é que uma pessoa se converte, aceita Jesus, vai para a igreja, é batizada nas águas, recebe o batismo no Espírito Santo e pronto. Esse é o entendimento das duas festas. Mas em breve, haverá uma compreensão mais ampla de que o Espírito Santo não foi dado apenas para conceder dons, mas para escrever a lei de Deus em nossos corações. Se ninguém obedecer, e se Deus não puder escrever essa lei em nossos corações, Ele não poderá habitar conosco, pois não seremos compatíveis com Ele. O propósito maior de Deus, perdido nos escombros da apostasia, é esse: recuperar essa revelação e suas implicações em nossa vida trará uma reforma radical na Igreja e desencadeará o cumprimento da festa dos tabernáculos.